Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta noite ler o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18, dos versículos 9 a 14. Assim está escrito: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, falando sobre o contraste entre o fariseu e o publicano. Que lições podemos aprender com isso? E com qual dos dois nós estamos identificados? É sobre esse teor que vamos falar esta noite. O texto que li nos mostra que Jesus contou uma parábola. Era, na verdade, uma história que o Senhor Jesus apresentava, mas que tinha muito fundo da realidade dos dias em que Jesus vivia, porque esses dois tipos de personagens, eles eram presentes nos dias de Jesus, tanto os fariseus quanto os publicanos. Os fariseus era um partido religioso, radical, severo, que interpretavam a lei à letra, ao pé da letra, criaram normas e regras, preceitos para se submeterem a obedecer, e esta era a condição deles. E foi um grupo adversário de Jesus no seu tempo aqui na Terra. Sempre eles estavam se defrontando com Jesus, gerando conflitos. E Jesus sempre, com a paciência, com a tranquilidade, com a sabedoria, dirimindo as dúvidas, resolvendo as situações e colocando tudo no seu devido lugar. Então, Jesus contou esta parábola sobre aquelas pessoas que confiavam em si mesma, que se gabavam da sua conduta, dos seus costumes, do seu procedimento, e eles louvavam-se a si mesmo com aquilo e postavam-se diante das pessoas como modelos, como referenciais, como alguém que precisava ser visto e imitado no seu procedimento. Só que o Senhor Jesus disse que eles faziam isso, mas desprezavam os outros. Então, por um lado, aparentavam mostrar uma bondade, o cumprimento de deveres religiosos, aparentemente. No entanto, o coração estava endurecido, frio e indiferente
aos menos favorecidos ou aqueles que não faziam parte do seu mesmo grupo e que eram de grupos diferentes. Então, com isto, havia sempre este conflito e essa disputa entre eles. Então, Jesus apresenta o problema da seguinte maneira. Ele começa dizendo que 2 homens subiram ao templo para orar. Eles entendiam, tanto um quanto o outro, que o templo era o lugar que eles haveriam de ir para orar. Àquela época. Hoje não precisamos definidamente disto. Podemos e devemos sim ir aos templos, mas podemos orar em casa, podemos orar em qualquer lugar onde estivermos, independente do ambiente. Temos a oportunidade de apresentar a nossa oração diante de Deus. E Jesus começa falando, e primeiro ele apresenta o fariseu. O fariseu era aquela pessoa que ele vinha com toda a pompa e ele vinha se apresentando já no seu caminhar, na sua postura, na maneira de se comportar diante das pessoas, ele ia identificando que ele era diferente dos outros. E o Senhor Jesus diz que ele foi ao templo e os fariseus procuravam sempre os melhores lugares para que, do ponto de vista de quem quer que olhasse, logo os identificariam e eles chamariam a atenção das pessoas. E a maneira era esta. Parece que um retrato dos nossos dias. Mas vamos observar aqui. O fariseu, estando em pé lá no templo, ele orava consigo. Então aqui já encontramos a primeira maneira. O fariseu orava consigo. Ele não orava a Deus. Ele orava consigo. Ele orava para si. Ele orava justificando ele mesmo com as suas atitudes. Então, estando em pé, ele orava consigo desta maneira. E a oração que ele fazia era para apresentar diante de Deus quem ele era. E ele então chegava diante de Deus e dizia: ó Deus, graças eu te dou. Por que ele dava graças a Deus? Dar graças a Deus é gratidão por um favorecimento recebido da parte de Deus, que nós não merecíamos, mas Deus por graça nos concede. Então, nós vamos a Ele e damos-lhe graças. Ação de graça, gratidão, reconhecimento. Mas ele dizia: ó Deus, graças eu te dou. E aí começa. Por quê? Não sou como os demais homens. Eu sou diferente de todos os homens. Como quem diz, eu sou alguém especial. Eu sou alguém diferenciado. Eu sou alguém que está num outro patamar. Não sou como os demais homens. E ele começa então agora a apontar como ele via os homens, como ele via as outras pessoas. Ele os via como roubadores, injustos e adúlteros. Essas 3 características ele identificava nas outras pessoas, julgando que ele não tinha nenhuma dessas 3 características. Ele não era roubador, ele não era injusto e ele não era adúltero. Mas os outros eram. Na visão dele. Note bem, na visão dele. E ele continua e diz, e nem ainda como esse publicano. Como quem diz, esse que chegou aí, esse publicano aí, não sou também como ele não. Ele
Não tem nada nele que se identifica a mim e nada em mim que se identifique a ele. Somos totalmente diferentes. Então esta foi a maneira como ele foi se apresentando. E ele foi dizendo, chegou diante de Deus e disse, olha, eu jejuo 2 vezes na semana. 2 vezes na semana eu faço o jejum. Então ele fazia uma penitência, ele fazia um jejum, mas apresentava diante de Deus que ele estava fazendo como que cobrando de Deus alguma coisa pelo jejum que ele fazia. Então ele dizia, eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que eu possuo. Válido, se ele não usasse isto para justificar-se a si mesmo. Se ele fizesse com a intenção de que a vida dele fosse transformada, se adequasse ao padrão de Deus e ele alcançasse de Deus graça, misericórdia e resposta. Mas não era isso que estava envolvido nessa situação. Ele se apresentou diante de Deus, mostrando as suas qualidades, os seus atos, a sua prática, como que querendo justificar-se diante de Deus, que Deus deveria atender a sua oração e tê-lo por justificado. E não o publicano. E não o publicano, mas sim o fariseu. Então esta foi a oração do fariseu. E parece que posso como que perceber pela audição aquela voz alta, volumosa. Oh Deus! Que chamava a atenção das pessoas que estavam por ali. Porque eles gostavam de orar nas praças públicas em voz alta, nos templos, eles procuravam sempre os melhores lugares, para que as pessoas vissem, admirassem, reconhecessem. Era isso que eles queriam, vanglória para si mesmo. E neste momento o Senhor Jesus disse que ele foi orar. Terminado o seu período, apresenta-se diante de Deus o publicano. E o publicano, diz a palavra, o publicano, porém, estando em pé, mas veja bem, estando em pé, de longe, ele não ousou chegar perto. O publicano. Ele conhecia a si mesmo. Ele sabia a sua conduta, o seu procedimento. E quando ele vai para orar, ele vai diante de Deus fazer a sua oração. E veja bem, e diz aqui que ele, em pé, de longe, o lugar onde ele estava longe. O homem nos seus pecados está longe de Jesus. Está longe da comunhão com Deus. Ele de longe nem ainda queria levantar os olhos. Ele estava envergonhado com a situação dele. Então, de longe, ele vai fazer a sua oração. Não levanta os olhos, como que querendo se justificar para Deus, querendo intimidar a Deus com as suas ações. Não. Ele não ousou levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito. Ele sentia o que estava lá dentro. Ele batia no peito. E à medida em que ele batia no peito, ele ia falando, ó Deus, sê propício ou tem misericórdia de mim, pecador. Ele não acusou os outros, ele não se justificou pela falha dos outros,
Ele não colocou diante de Deus que o fariseu não lhe representava. Ele não colocou diante de Deus se jejuava. Não colocou diante de Deus se dava dízimos. Não disse nada disso. Ele só disse o seguinte: ó Deus, um clamor lá do fundo do coração. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Como quem diz, eu reconheço quem eu sou. Eu sou um pecador. E como pecador, longe. E como longe, envergonhado, distanciado, necessitado. Mas um pecador carente. E carente do quê? Carente de misericórdia. E aonde ele encontrava misericórdia? Em Deus. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Foi com esses termos que o publicano se apresentou a Jesus. Ele não fez uma apresentação, uma aparência, mas ele revelou o seu estado natural, a sua condição diante de Deus. E concluindo isto, Jesus então dá o veredito. Primeiro, por quê? O publicano reconheceu que era pecador. Quando o homem reconhece diante de Deus que é pecador, Deus usa de misericórdia para com ele. Quando o homem reconhece diante de Deus que ele está longe, Deus tem prazer de aproximá-lo de si. Quando o homem se apresenta diante de Deus com vergonha dos seus feitos, Deus estende a misericórdia para perdoar, para transformar. Quando o homem se revela diante de Deus que é um necessitado, a misericórdia de Deus vem ao encontro dele. E quando ele se defronta com Deus nesta condição, Deus se dá a revelar a este homem. E aí então Jesus faz o veredito, dizendo: digo-vos que este, quem? O publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, quem? O fariseu. A oração do fariseu não serviu para nada, só serviu para ele se apresentar diante do povo, mas diante de Deus não teve nenhuma eficácia. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, a conclusão que Jesus fez deste relato sobre estes homens que queriam ser melhor que os outros e desprezavam os outros, Jesus apresentou aqui este contraste. Um se mostrando melhor, se auto-apresentando diante de Deus, mas com o coração distanciado do Senhor. Não havia sinceridade dentro daquele coração, porque todos estão longe, destituídos da glória de Deus, estão em pecados e são carentes da misericórdia. Mas ele não reconheceu isso. Ele só colocou diante de Deus o que ele fazia e como que Deus tinha dever e obrigação de justificá-lo. E dizer: ô fariseu, muito obrigado, você fez muito bem, isso mesmo, era isso que eu esperava de você, então vai tranquilo, você está justificado. Mas Deus não se impressiona com aparência. Deus não se impressiona com discursos vazios de propósito. O interesse de Deus está numa alma carente e necessitada, que se curva, que se dobra diante dele, que se reconhece pecadora e necessitada. A esses Deus se dá, Deus se deixa revelar, Deus se mostra a este tipo de pessoa, porque eles estão ali
dependendo totalmente da misericórdia do Senhor para a sua vida. E os nossos dias não são diferentes. Quantas pessoas assumem postos, lugares e lugares de destaque só para se apresentar, só para se elogiar a si mesmo, só para falar das suas qualidades, das suas características e não dão glória a Deus. E querem que o povo dê glória a eles e os colocam em posição de destaque, até de adoração. A criatura tomando o lugar do Criador. Deus não aceita este tipo de procedimento. Ele reprova completamente esta atitude. Então, esse é o contraste. Enquanto que um vem falando de si, mostrando o que ele achava de si, qual era a visão que ele tinha de si mesmo, que diante de Deus ele era alguém perfeito. Alguém que não tinha nenhuma falta diante de Deus, não tinha pecado, não tinha nada. Ele só tinha coisa boa. E o outro não encontrou nada bom em si mesmo. E ele foi pedir a misericórdia de Deus. E quando ele alcança esta misericórdia, o coração dele sente o impacto da misericórdia de Deus, e o próprio Jesus dá o veredito e diz: este desceu justificado. Porque ele se apresentou como ele é, na sua condição, na sua natureza. Ele não maquiou, ele não criou um marketing de apresentação para se mostrar quem é. Não. Hoje tem tantas pessoas falidas, mas que se apresentam como grandes no meio do povo e muitas das vezes se tornam até inatingíveis, não se deixam aproximar deles, tal a vanglória, a grandeza pessoal que ostentam e os pecados que esconde naquele coração. E quando abre os lábios, não tem uma palavra de graça, não tem uma palavra de conforto, uma palavra de direcionamento, uma palavra que levanta o aflito, o necessitado, atrai o perdido para Cristo, para que ele receba vida e salvação e transformação. E são esses os dias em que nós estamos vivendo. As pessoas estão criando pedestais para elas estarem em cima e outros estarem subjugados a elas. E esta leitura nos ensina que todos nós precisamos procurar o melhor lugar para estar, que é aos pés de Jesus, reconhecendo quem somos e o que fazemos, as nossas fragilidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e clamar a Deus por perdão, por livramento, por misericórdia e pela manifestação da sua graça. E quando assim fazemos, Deus estende a sua misericórdia e nos alcança. Então, este foi o assunto. Agora, vamos pensar um pouco. Esta parábola, ela nos ensina pelo menos 4 lições. E que lições são estas? A primeira delas é que Deus perdoa erros e não justificativa. Em primeiro lugar, Deus perdoa erros, perdoa pecado e não justificativa. Porque quando alguém vai se justificar, ele está dizendo que ele tem motivos para se sair bem. E as nossas justiças
segundo a palavra de Deus, elas são por ele consideradas como trapos de imundície. Não serve para nada, não vale nada e só atrapalha a nossa vida. Então, a primeira lição que aprendemos é que Deus perdoa erros, pecados, transgressões, quando confessados a Ele. E não justificativas. Chegar diante de Deus e querer impressioná-lo. Deus não se deixa impressionar por estas coisas. Os homens se impressionam com o talento, com a posição social, posição financeira das pessoas, a tradição. Eles se impressionam com todas estas coisas e colocam pessoas em lugares de destaque por causa da impressão que eles causaram. Mas se for apurar a fundo, é um coração vazio, um coração que se vangloria de si mesmo. Então esta é a primeira lição. Deus perdoa erros e não justificativas. Com Deus procede assim. Eu sou pecador, eu tenho que reconhecer meu lugar, pedir a Deus perdão e misericórdia. Deus ouve, atende, perdoa e concede misericórdia. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é: não dá para impressionar a Deus. Quando o Senhor Deus mandou que Samuel fosse escolher um rei para Israel, apresentou uns homens bonitos, de estatura, de aparência. E quando ele olhou assim, ele pensou: parece que está diante do Senhor o seu ungido. Ele disse: Samuel, não olhe para a aparência, porque eu o tenho rejeitado. O homem olha para a aparência, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus não se deixa impressionar por ninguém. Seja quem for o grande entre os homens, diante de Deus não está dizendo nada. Diante de Deus, temos que descer aos pés de Jesus e reconhecer diante dele o nosso lugar. Então não podemos querer impressionar a Deus. Deus conhece tudo. Não tem nada escondido. Impressionamos aos homens porque eles não nos conhecem. Então, o que aparentamos, o que apresentamos e a maneira como falamos para ganhá-los para o nosso lado, impressiona eles. Mas Deus nos conhece. Deus sabe tudo o que está lá no nosso interior. Qualquer coisa que queiramos impressionar a Deus, Ele vai dizer: eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei o teu caminhar, o teu procedimento, as tuas ações. Eu conheço tudo o que você faz, como você vive. Então não adianta, porque com Deus não vai conseguir impressioná-lo. Então esta é a segunda lição. Primeira é que Deus perdoa erros e não justificativa. Segunda, que não se pode impressionar a Deus. Terceira, o elogio humano, ele se torna perverso e perigoso quando a pessoa se autoelogia. Em Provérbios há um texto que diz: louvem-te o estranho e não os teus próprios lábios. Ou seja, a pessoa se estriba no seu próprio entendimento, faz uma imagem de quem ela gostaria de ser e apresenta-se como sendo aquilo que estaria no seu ideal, quando não é o real, não é a vivência do dia a dia. Então, é o elogio que a pessoa faz a si mesma, ela se autoavalia e dá o veredito de que ela tem méritos diante de Deus. E não é assim que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus traz para nós é que quando a pessoa se vangloria,
se autoelogia a si mesmo, ela está cega e não enxerga as necessidades que tem diante de Deus. E, portanto, quando vai clamar a Deus, não tem necessidade, porque só tem virtudes, só tem qualidades, não tem problemas, não tem necessidades. Então vai receber o quê? Nada. Já tem tudo na mente dela. Mas no coração está vazio, falta tudo. Em primeiro lugar, a humildade, a dependência, a submissão e o temor diante da presença de Deus. Então, nestas condições é que precisa ter o devido cuidado. E um outro ponto é que os homens fazem isto, se autoelogiam, maqueiam, criam uma imagem deles mesmos para serem honrados, para serem colocados em destaque, para se tornarem ídolos das pessoas, mostrar-se como referenciais. Mas a glória pertence a Deus. E Deus disse: a minha glória a homem nenhum darei. Se tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque a glória pertence a Deus. O homem não tem glória em si mesmo. A glória pertence a Deus. Deus pode manifestar a sua glória no homem? Pode. Mas dar a glória ao homem? Não. Isto pertence unicamente a Deus. O manifestar da glória de Deus manifesta-se em todos os que submetem à sua vontade. A estes, então, Deus revela-se como é. Então, Jesus finalizou dizendo que o publicano, por entender o caminho e a maneira como se devia aproximar de Deus, desceu justificado. Chegou triste, saiu alegre. Chegou distante, saiu perto. Chegou envergonhado, saiu com certeza, com confiança. Chegou clamando por misericórdia e saiu possuidor da misericórdia. O que foi buscar, recebeu. Voltou para casa transformado, diferente. Porque quando se chega nesta condição à presença de Deus, ele muda algo na nossa vida. E a nossa vida, depois deste encontro com Deus, ela nunca mais será a mesma. Será uma vida diferente, uma vida com significado, uma vida que busca em Deus referenciais e caminhos para agradá-lo a cada vez mais. O fariseu veio com toda a pompa, saiu silenciado, saiu mudo, não tinha nada que comemorar, não teve resposta, não teve justificativa, não teve a confirmação de Deus, que era o que ele estava esperando, não recebeu nada. O publicano chegou sem nada, saiu com tudo. Saiu melhor do que chegou. O fariseu saiu pior do que chegou. O publicano saiu melhor do que chegou. Então tem esses dois parâmetros. Agora analisemos de que maneira eu e você, nós, nos aproximamos de Deus. Quando estamos diante do povo, porque os fariseus, eles não buscam a Deus em secreto. Eles querem buscar a Deus no meio da multidão. E o seu linguajar é um linguajar tão alto, tão polido,
e apresentam tantas coisas e a gente fica ouvindo e às vezes não entende metade das palavras que as pessoas falam, de tão rebuscadas que elas são. Palavras bonitas, palavras para emocionar, para impactar, para mexer com as emoções e impressionar a Deus. Não conseguem. Não tem esse poder. Já o outro que vai lá, Senhor, eu sou um pecador, eu tenho falhado, eu tenho procurado andar no caminho, mas tenho escorregado, tenho falhado aqui, tenho falhado ali, me ajuda, eu dependo do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo viver, o Senhor é tudo para mim. Deus vem e socorre aquela alma. Deus responde. Deus dá recursos para ela vencer. Deus dá força, dá ânimo, manifesta a sua graça. E a pessoa vai se encorajando, vai se animando e vai servindo a Deus com alegria. E geralmente, os sinceros diante de Deus não buscam lugares de destaque, não buscam lugares para serem vistos, não estão à procura de holofotes. Eles mantêm-se no anonimato, no desconhecido. Só Deus e eles se conhecem. Mas os fariseus não. Os fariseus, se vai dar uma ajuda a alguém, chama logo a reportagem, o celular, a foto, o vídeo, porque eu fiz, porque eu dei, porque eu ajudei, porque eu faço isto, e bota na rede social. Já recebeu a glória dele. Não tem mais nada a receber diante de Deus. Ao passo que a palavra de Deus diz que quando fizer alguma coisa, algum bem, ou suprir alguma necessidade de alguém, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Ou seja, faça no secreto, faça no silêncio, faça sem ficar mostrando. Às vezes dá uma cesta para a pessoa, vamos tirar foto, vamos pôr na rede social. Às vezes, uma outra situação, vamos publicar. E tem que publicar. Chega uma autoridade, vamos tirar uma foto junto e vamos para a rede social. Tá vendo de que eu sou amigo? Eu sou amigo de gente grande. Eu só tenho amigo grande comigo. Esse é o procedimento do fariseu. O fariseu que busca isto, busca fama, busca reconhecimento, busca lugar de destaque, quer estar sempre por cima, não move uma palha, e quando faz alguma coisa, toca uma trombeta para todo mundo saber. Já o publicano não. O publicano, quando faz as coisas, ele faz entre ele e Deus. Só Deus sabe. E é o único que precisa saber. Ninguém precisa saber das minhas ações e do estender a mão para socorrer a este, aquele ou aquele outro. Ninguém precisa saber disto. Só Deus, que conhece e vê estas coisas, ele trará recompensa. Porque as pessoas fazem isso e depois chama o beneficiário e diz: agora fala aí, diz aqui que fui eu que ajudei você, viu? Fui eu que atendi a tua necessidade. E os pobrezinhos vão lá e falam: foi fulano que me ajudou. Foi o fariseu. Não. Jesus ensinou aqui. Nós temos que aprender com o publicano. Então tem esse contraste. Aquele que faz e sai propagando o que fez, e sai falando, e quer que as pessoas aplaudam, e quer que as pessoas reconheçam, e quer que se curve aos pés deles, e se tornem seus seguidores. E o outro é o publicano, que ele faz para com Deus, e ele volta para o seu caminho e não comenta nada. Vive a vida com Deus,
agora vive uma vida de paz, de alegria, de contentamento, de gratidão. Por quê? Porque ele está fazendo para Deus. Então, quem faz para Deus não precisa dizer aos outros o que faz e por que faz. Faz no silêncio e conserva diante de Deus. Deus tem tudo anotado e no tempo certo ele vai recompensar a cada um pela fidelidade, pelo cuidado e pelo amor. Então veja, você está sendo desprezado, você está sendo colocado de lado, as pessoas estão te pisando, estão te machucando, estão te colocando em dificuldade. Esta é a característica do fariseu. O fariseu é hábil nisto. Só ele é bom, só ele sabe, só ele conhece e os outros não sabem nada. E por isso descarta, pisa, abandona e despreza. O publicano não. O publicano ele precisa de todo mundo. Ele se reúne, se abraçam, se amam, porque juntos eles crescem, juntos eles servem a Deus, juntos eles caminham na presença de Deus. Então é este exemplo que nós precisamos seguir. O exemplo do publicano. Saber que temos falhas e fraquezas e que estamos no meio de um povo que está nessas mesmas condições que nós e que nós precisamos ali, juntos, buscar a Deus e Deus vai ajudar a todos nós e vai nos transformar, nos libertar e nos levar a chegar ao ponto da comunhão diante dele, de ele enviar bênçãos e vitória para a nossa vida. Então este deve ser o nosso procedimento. Então escolhamos seguir o caminho do publicano, reconhecer quem somos, reconhecer quem Deus é, falar com temor, com dependência e sair recompensado por Deus. Isto é o que mais nós precisamos e desejamos nesta vida, é ter a resposta de Deus na nossa vida. Guarde consigo esta palavra. Avalie entre o fariseu e o publicano com quem mais você está identificado. Se você se identificou com o fariseu, mude de lado. Arrependa-se do que fez até hoje e mude para o lado do publicano. Reconheça-se pecador. Seja humilde na presença do Senhor. Busque a misericórdia dele. Ele vai estender sobre você e vai te dar vitória. E vamos juntos seguindo até o encontro final com o Senhor Jesus, para que ele então receba os fiéis que perseveraram até o fim. Que Deus nos abençoe em todo o tempo. Eu quero continuar pedindo a você que se inscreva no canal, acione o sino, dê o seu like e faça o seu comentário. E que Deus em Cristo Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amém.